Pessoal, vamos falar sobre a situação na guerra da Ucrânia, o que está acontecendo nas últimas horas na linha de frente, e vamos falar sobre a tristeza que foram algumas torturas e mortes de prisioneiros ucranianos por russos. Uma tragédia, realmente, uma coisa muito triste. Vamos entender o que está acontecendo. Esse é o vídeo do dia 29 de julho de 2022, e essas notícias foram sugeridas por Xandinho, o Glande, 22 do Capistão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vamos dar uma olhada na linha de frente. Antes de mais nada, houve alguns ataques aqui a cidades na Rússia por parte da Ucrânia, e também nessa região aqui de Briansk. Na verdade, os ucranianos não assumiram esses ataques, mas é provável que tenha sido alguma coisa assim, né? Bom, na linha de frente não teve nenhuma grande mudança, embora existam alguns pontos aqui bastante curiosos, né? Lembra, a gente falou ontem já sobre a cidade de Borochne, que ela tinha sido retomada parcialmente pelos ucranianos. Os ucranianos, porém, estão brigando em Pazica, ou seja, bem aqui dentro. Então não está muito claro o que está acontecendo, se de fato os ucranianos já retomaram Borodchne e totalmente, né, não tem mais nenhuma parte da cidade controlada pelos russos, e já estão lutando aqui. Existe essa possibilidade, por quê? Porque entre Borodchne e Pazica, basicamente só tem uma floresta aqui, uma área de preservação, um parque, coisa e tal, e existem estradas menores por aqui, então eles podem realmente estar avançando deste lado aqui, né? E isso seria um avanço muito grande, né? Teriam tropas ucranianas bem avançadas aqui na região de Zion, mas como a gente só teve uma indicação disso ontem, não temos imagens ainda, vamos tratar com uma certa cautela, mas em princípio a gente pode ter essa boa notícia da frente ucraniana aqui na região de Zion, está avançando mais do que a gente esperava, né? A gente já falou sobre algumas cidades que foram liberadas por aqui, e agora eventualmente há um grande terreno liberado, né? Os russos continuam tentando avançar aqui em direção a várias cidades, principalmente estão fazendo muita força aqui em Soledar, e mais abaixo aqui também, próximo daquela usina térmica que eles tomaram há pouco tempo, mas não houve nenhum avanço significativo aqui. Um outro local em que os russos têm feito muita tentativa de avanço é aqui em Adivka. Adivka é uma cidade relativamente grande do lado de Donetsk e que está nas mãos dos ucranianos desde 2014, né? Lembra que essa parte aqui foi tomada pelos russos já há bastante tempo. E o que acontece nessa linha de batalha aqui? Ela já está bastante fortificada, né? E além disso, a Dívica é uma cidade que está numa região mais alta, então ela tem a vantagem do terreno, e ela tem uma certa proteção aqui por lagos e rios aqui nessa região, e tem uma parte de terreno difícil de ultrapassar também por outro lado. Então, embora os russos estejam tentando avançar aqui para a Dívica, não é uma cidade que seja fácil deles tomarem, né? Fizeram ontem, realmente, foi uma mega operação aqui para tentar avançar aqui em direção à Dívica. No final das contas, a única chance que eles têm é ir por essa estrada aqui. Só que, evidentemente, quando você tem uma cidade muito grande, com apenas uma porta de entrada, isso aqui está extremamente bem guardado pelos ucranianos, tem uma série de proteções ali para evitar esse avanço, né? O que parece ser a alternativa dos russos vai ser tentar fazer uma pinça aqui, né, sobrepondo a Dívica. Então isso aqui é uma coisa, por enquanto não tem nenhum avanço concreto nesse sentido, mas dá para perceber pela forma como os russos estão avançando aqui. Aqui é uma região que não tem nenhuma cidade, então eles conseguiram avançar com mais facilidade, e é possível que eles tentem fazer uma pinça para tentar capturar a Dívica, porque tentar capturar diretamente seria muito complicado, né? Ontem realmente teve muito tiro, muita bomba nessa região aqui de Adívica. Bom, vendo a região aqui de Kherson, não tivemos nenhuma novidade explícita aqui. A gente tem a indicação de que houve um depósito de munição atingido aqui em Kherson, num vilarejo mais aqui para baixo. Se não me engano, é esse daqui mesmo, Brilivka.
foi atingido por Brilivka, exatamente. Foi atingido por HIMARS, provavelmente 80 quilômetros de distância da frente de batalha. Então, isso daqui como eu falei para vocês, né? Tem tiro de HIMARS o tempo todo, a gente não tem imagem de todos eles, só quando pegam aqueles depósitos de munição bacana e perto da cidade que a gente acaba ficando sabendo, né? Enfim, outra novidade que a gente tem aqui em Kherson é que a gente sabe que os russos construíram uma ponte ligando aqui Antonivka, né? Ou seja, lembra que tinha uma barcaça, um ferry boat transportando coisas de um lado para o outro? Pois bem, parece que agora eles construíram um pontão, uma ponte temporária naquela mesma posição ali, né? E, de novo, se aplica aquilo que a gente já falou, isso não quer dizer que resolveram o problema. Não, não resolveram o problema, porque essas pontes temporárias têm limitações de carga, têm limitações de um monte de problemas e, inclusive, podem ser muito facilmente destruídas, muito mais facilmente destruídas do que a ponte normal aqui de Antonivka, né? Teve também alguns ataques de HIMARS também aqui em Donetsk, que teve alguns depósitos de munição atingidos também por aqui. Mas o que chamou atenção ontem, o que foi o grande tema da discussão ontem, foi esse cara aqui, esse soldado russo. Ele fez um showzinho na internet em que ele mutilava um prisioneiro ucraniano. Então, é assim, ele fez uma live na internet e a live era no sentido de, se a doação chegar a tanto, eu vou cortar esse pedaço aqui. Se a doação chegar a tanto, eu vou cortar esse outro pedaço aqui. Exatamente nesses termos. E eu não aconselho ninguém a fazer isso, mas se você procurar o vídeo na internet, você vai encontrar ele totalmente aberto, explícito, né? Enfim, o que leva um soldado a fazer esse tipo de coisa, eu só tenho uma explicação: você perder uma guerra é algo difícil mesmo. Os russos estão percebendo que estão perdendo a guerra e estão ficando descontrolados, né? Estão querendo extravasar isso com meios realmente absurdos. Tem mais notícias além dessa de desespero russo nesse sentido, né? É lógico que nesse caso, certamente isso aí inclui também algum distúrbio do tipo mental para a pessoa fazer esse tipo de coisa. E o que assusta é que o cara conseguiu um bocado de doação na live dele, né? Se você vê o tipo de gente que está fazendo aí nessa guerra, o tipo de crueldade que as pessoas normalizaram nessa situação, né? Eu não vou mostrar o vídeo aqui, não tem como mostrar nem foto do vídeo, porque é muito explícito, é uma coisa terrível, o YouTube não gostaria disso de forma alguma. Mas bem, as forças ucranianas, né, a internet rapidamente se uniu para identificar quem era o cara que fez o vídeo, que mutilou o soldado, né, e identificaram ele como sendo Aroshanov. É um soldado russo que está atualmente em Severodonetsk. Ele é da região da Yakutia. Aí acharam já a página dele no VK. Ele imediatamente apagou tudo. Certamente está havendo um problema sério para ele lá na Rússia, porque a gente vai falar depois, até os russos também criticaram muito o que ele fez, com toda razão, vamos dizer, diga-se de passagem, né? Mas aí, antes disso, conseguiram pegar as imagens dele lá, as fotos dele no VK, né, na rede social dele. Já identificaram endereço do cara, nome de familiares, identificaram tudo sobre a vida desse cara. Eu não sei se ele ainda está em Severodonetsk ou se os russos já tentaram proteger ele levando para a Rússia, porque Severodonetsk, lógico, é uma região que está tomada pelos russos nesse momento, então seria muito difícil para os ucranianos fazerem alguma coisa quanto a esse cara. Mas o que está acontecendo é que não é só os ucranianos, não, até os russos estão também indignados com esse tipo de comportamento. Eu não preciso nem dizer que isso é crime de guerra, né? Evidentemente que é um crime de guerra, não tem lógica nenhuma. Tortura de prisioneiros, castração de prisioneiros é uma coisa realmente absurda, não tem lógica nenhuma. Enfim, então esse cara está com problemas, né? Tanto que a família dele já deve estar sentindo isso, porque apagaram todas as redes sociais e coisa e tal. Então é aquele negócio, doxing eu acho que é uma coisa que não se deve fazer por pouca coisa, mas quando é uma situação desse tipo, eu acho que é mais do que justo o pessoal pressionar de forma social, não apenas o cara, como a família dele. Esse cara está enrolado, né? O Dmitry, que costuma fazer aquela transcrição e
tradução para o inglês dos blogs militares russos e de outras coisas russas, ele tem falado isso daqui, né? Acontece que a maior parte das postagens que você vê, até nos blogs russos, está condenando o que o cara fez, né? Alguns vão na linha de que, caramba, para com isso aí é demais esse tipo de coisa. Outros vão na linha de que, se você fizer isso, isso vai abrir mão para eles, para os ucranianos, fazerem isso com soldados russos também e coisa e tal. E eu não acredito que chegaria a isso, mas certamente capturar esse cara virou uma questão de honra para os ucranianos, né? E os ucranianos já fizeram isso, vocês lembram, alguns meses atrás, aquele soldado que falou com a namorada dele na Rússia sobre a possibilidade de, eu não vou usar o verbo aqui, mas fazer maldades com mulheres na Ucrânia. Ele foi pego, depois foi capturado, é um prisioneiro de guerra ucraniano e vai ser processado no sistema de justiça da Ucrânia, né? Provavelmente vai ter uma pena para ele ali, e eu imagino que esse cara aqui vai acabar chegando nessa situação também, né? Então, a maior parte está condenando o que o cara fez aqui, mas tem gente que achou, não, beleza, é isso daí, tá certo, não tem problema nenhum, não, tem que fazer isso mesmo, porque os ucranianos são nazistas, e aquele papo maluco lá do Putin e coisa e tal, né? Enfim. Mas o importante é notar isso, mesmo muitos russos, até o pessoal que está a favor da Rússia nessa guerra, sentiu isso como algo condenável, né? Enfim, o cara é esse daqui, é lógico, aqui no Brasil a gente não tem muito que possa fazer quanto a ele. O nome dele é Aroshonov, já tem todas as informações dele, é Vitaly Valerievich Aroshonov. E ele é da cidade de Elista, que é uma cidade lá bem no interior da Sibéria, lá, bem lá no meiozão da Rússia lá, né? Enfim, muito triste isso daqui, como eu falei, isso mostra o desespero dos russos. Eles estão vendo que não tem saída nessa guerra, eles não conseguem avançar, eles sabem que não tem como proteger o território que eles conquistaram sem manter todo esse apoio militar, e começa a dar o desespero nos caras, eles começam a fazer esse tipo de coisa, né? Um outro ponto também extremamente cruel que aconteceu ontem foi que os russos bombardearam uma prisão em Donetsk, onde eles mantinham prisioneiros de guerra ucranianos. Os próprios russos bombardearam essa prisão e, lógico, eles disseram que não, que foi a Ucrânia que bombardeou e acabou matando os prisioneiros ucranianos e coisa e tal, mas evidentemente que na cidade de Yelenivka, fica ali atrás da cidade de Donetsk, ali no Oblast de Donetsk, mas lógico, imediatamente as forças armadas ucranianas afirmaram que não tem nada a ver com esse bombardeio, que foi certamente queima de arquivo, ou seja, os russos, mais uma vez, preocupados, porque sabem que vão responder por crimes de guerra nessa guerra, tentaram queimar as testemunhas, que eram os próprios prisioneiros de guerra. Ou seja, eles bombardearam a prisão deles próprios, matando 40 ucranianos que estavam presos ali, né? Não houve russo morto. Olha só que coisa, os russos saíram da prisão pouco antes do bombardeio, mostrando claramente que foi uma ação dos próprios russos, né? Tem também vídeo, mas, de novo, eu não aconselho ninguém a ver isso daqui. Realmente mostra os pedaços de corpos pelo chão e muitos amarrados, muitos indicando tortura. Ou seja, é justamente este caso. Os russos sabem que estão perdendo, já estão preocupados com a questão do depois da guerra, dos crimes de guerra, da condenação deles por crime de guerra, tentaram apagar as testemunhas, né? 47 prisioneiros ucranianos, na verdade, que falou que aumentou já, que era 40, já está em 47 o número de prisioneiros, né? Mais uma brutalidade absurda. E bom, para você ver como é que o desespero russo está grande, até um padre da igreja ortodoxa russa usou um crucifixo para bater num padre da igreja, num capelão ucraniano, né? Em um funeral de um soldado. A confusão começou quando o capelão ucraniano, no momento do velório do soldado, criticou Putin, mas foi além. Disse que Putin está fazendo essa guerra suja também para proteger membros da Igreja Ortodoxa Russa.
essa questão da briga da Igreja Ortodoxa Ucraniana com a Igreja Ortodoxa Russa é uma coisa que realmente um pano de fundo dessa história toda. Eu não acredito que Putin tenha feito isso por conta da Igreja Ortodoxa, mas certamente que foi um dos fatores, né? O que está acontecendo? A Igreja Ortodoxa cristã, né, que é muito comum naquela região ali do mundo, ela não tem um papa como a Igreja Católica que a gente está acostumado aqui no Brasil. Ela tem patriarcas, né? Então as decisões nessa igreja não tem uma decisão central, existe um colégio de patriarcas, e tem o Patriarcado de Istambul, que é de Constantinopla, que na verdade fica em Istambul, né? Constantinopla era o nome antigo de Istambul, ele é considerado mais importante, mas ele não manda nos outros, né? E o que aconteceu? Sempre houve o interesse da Ucrânia de ter o seu próprio patriarcado, mas ela sempre, durante muito tempo, ela respondeu ao patriarcado de Moscou. Finalmente, em 2019, os outros patriarcados aceitaram o patriarcado da Ucrânia, menos o patriarcado da Rússia. Então, mas como todos os outros aceitaram, foi criado o patriarcado da Ucrânia, então a Ucrânia agora tem o seu próprio patriarca, que cuida da igreja ali na Ucrânia, né? Só que ainda tem muitas igrejas na Ucrânia ligadas ao patriarca de Moscou. E há, de fato, uma tensão ali, né? Há uma briga ali que não deixa de refletir também a briga entre Rússia e Ucrânia. Então esse é o pano de fundo. O capelão ucraniano disse que o Putin fez essa guerra, entre outras coisas, para proteger o patriarcado russo, e nisso ele está certo. E o patriarca que é ligado, e o padre que é ligado ao patriarcado russo, não gostou e não teve vergonha de pegar a cruz para bater no outro, né? Para você ver o nível de desespero que esse pessoal está passando. Bom, aqui uma criança lá em Mariupol que mais uma vez fez um protesto bacana aqui, ó, botou a camisa com a Ucrânia e tirou foto perto de locais que foram atingidos pelos russos, né? Muito bacana essas fotos aqui. Bom saber que o pessoal lá, mesmo em Mariupol, dentro lá das linhas inimigas, o pessoal não vai se render aos russos nisso daí, né? Bom, outra coisa importante, a gente falou alguns dias atrás que estava marcado para o dia 27 a saída do primeiro graneleiro, né, a primeira exportação de grãos da Ucrânia de acordo com um novo acordo com a Rússia. Porém, isso não aconteceu. Eu falei para vocês, eu avisei, esse negócio não vai ser fácil, eu acho pouco provável que acordo com Rússia resulte em alguma coisa. A Rússia só entende força. Infelizmente, a verdade é essa, vai ter que ser na marra para conseguir exportar grão. Mas, de qualquer forma, houve uma reunião de embaixadores do G7 e o Zelensky, eles foram todos a Odessa, estão lá no porto de Odessa, falaram justamente sobre a importância da exportação dos grãos e coisa e tal, desse acordo, de permitir esse acordo, né? Ainda não houve nenhum navio saindo. De novo, é o que eu falo, eu acho que não vai ter, mas eu espero estar errado. Se eu estiver errado, ótimo. Não tenho problema nenhum, tomara que saia navio de grão lá. No dia 27 não saiu, 28, estamos no dia 29, até aqui não saiu, mas quem sabe depois dessa reunião, com os embaixadores do G7, com o pessoal do Ocidente pressionando, quem sabe não conseguem finalmente começar essas exportações, né? Bom, uma outra coisa que aconteceu ontem também, que é muito triste no final das contas, mas é um jogo de futebol. O Dinamo de Kiev está disputando a UEFA Champions League, ou seja, um campeonato dos campeões lá da Europa, coisa e tal. Então o Dinamo de Kiev foi jogar contra o Fenerbahçe da Turquia, lá na Turquia. E durante o jogo bastava para o Fenerbahçe ganhar de 1-0, qualquer resultado dava a vaga para os turcos, mas acabou que os ucranianos conseguiram ganhar o jogo, então eliminaram o time turco, né? E os turcos evidentemente não ficaram muito satisfeitos com isso, até aí nada demais, mas começaram a cantar o nome de Putin na arquibancada, ou seja, uma forma de tentar mexer com os nervos dos jogadores ucranianos, começaram a cantar o nome do Putin e coisa e tal. E é uma coisa muito feia esse tipo de coisa. E olha só,
Bom, o Fenerbahçe já está fora da liga, né, já foi eliminado pelo Dinamo de Kiev, mas a UEFA ela já está com um processo sobre isso. É possível que o Fenerbahçe sofra punições muito mais duras pelo que fez nesse jogo, né? Eu não duvido nada e acho bastante justo esse tipo de coisa. Enfim, esse tema aqui também é um tema que eu já estou tentando falar já há algum tempo, mas não é uma coisa tão importante assim, então eu acabo deixando para lá. A Rússia saiu da Estação Espacial Internacional. A Estação Internacional ela foi montada por vários países, mas principalmente pela Europa e pelos Estados Unidos. Outros países, como a Rússia, também contribuíram com os módulos de navegação. Até pouco tempo atrás contribuíam com os foguetes, exclusivamente os foguetes russos que levavam recursos, né, alimentos e astronautas lá para a estação. Mas recentemente os foguetes do Elon Musk já têm conseguido fazer esse tipo de coisa pelos Estados Unidos. Então o fato da Rússia sair da Estação Internacional Espacial não quer dizer muita coisa. Existem alguns módulos dessa estação que são feitos pelos russos, então eles não teriam como ser mantidos, mas não é nada demais. Os americanos podem substituir esses módulos em algum tempo. Além disso, a própria estação espacial ela já está com um prazo para ser encerrada em 2031, então, em tese, a vida útil dela já está chegando ao fim mesmo, já deve se iniciar novos projetos de estações espaciais em breve. Então, no final das contas, não é uma tragédia tão grande assim. É uma tragédia para a Rússia, porque a Rússia vai ficar sem estação espacial, né? Eles estão planejando, claro, criar a estação espacial deles até 2028, mas do jeito que está a crise econômica na Rússia e com a falta de componentes de tecnologia que eles estão sofrendo lá, acho muito pouco provável que eles consigam alguma coisa. Vamos ver. De qualquer forma, é o tipo do protesto totalmente irrelevante no final das contas, né? Para você ter uma ideia, a Rússia está fazendo um acordo com o Irã para fornecimento de peça de aeronave. Olha só, e quer construir estação espacial. Vai sim, vai conseguir sim. Quem sabe pega uma emprestada com o Irã. E, bom, só para concluir aqui, a Ucrânia tirou o Lula daquela lista de propaganda pró-Rússia. Por que eles fizeram isso? Certamente porque a imprensa brasileira encheu o saco sobre isso. A imprensa brasileira está claramente pró-Rússia aqui no Brasil. Globo, Estadão, esses jornais todos de grande circulação estão claramente pró-Rússia porque eles são pró-Lula. Então está todo mundo no time aqui, né? Mas a Ucrânia ela está num processo de querer trazer mais relações públicas. Ela quer aproximar as pessoas. Ela não quer afastar ninguém. Então, provavelmente, como a mídia brasileira ficou chateada com essa inclusão do Lula nessa lista, a Ucrânia achou melhor tirar o nome do Lula da lista, né? Não deu nenhuma explicação para isso, mas a explicação é essa mesmo, encheção de saco da indústria, da imprensa brasileira. Infelizmente a imprensa brasileira, dá para ver pelos artigos que eles fizeram aqui, ó, porque a Ucrânia acusa Lula de fazer propaganda para a Rússia na guerra, e falando lógico que não tem, Lula não fez propaganda na guerra, é que o Zelensky é um globalista, aquelas papagaiadas todas, que é justamente a desculpa da Rússia. Então o UOL fazendo feio aqui com propaganda russa, o Globo também tentando falar mal do Zelensky, coisa e tal, e criticando, o Zelensky está criticando a OTAN, ou seja, tipicamente a situação que tentar botar uma brecha entre o Zelensky e a OTAN, que não existe isso. O Zelensky, qual foi a crítica que o Zelensky fez à OTAN? A OTAN deveria ter feito com a Ucrânia o que fez com a Suécia e com a Finlândia, e eu não posso concordar mais do que isso. Enfim, aqui, ó, o Globo aqui, ó, a Europa cansada da guerra, a imprensa brasileira claramente jogando do lado do Putin, porque é o lado do Lula. E o que me assusta é ver Bolsonaro também deste lado. Isso realmente é uma coisa assustadora. Eu espero que em algum momento ele caia no senso dele e perceba o tamanho da besteira que é se aproximar da Rússia, né? Mas, de qualquer forma, é importante notar o seguinte, no final das contas, o Bolsonaro pode até gostar do Putin, mas o Putin gosta muito mais do Lula. É isso que a imprensa toda está fazendo. Mas não querem a propaganda negativa de associar o Lula ao Putin. O pessoal sabe que a opinião pública brasileira é favorável à Ucrânia. A opinião pública brasileira é contra a Rússia. Agora, a imprensa não. A esquerda não. Lula adora o Putin. Obrigado por assistir o vídeo até o final.
Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.